Fala galera, Éder Costa aqui com vocês, hoje com o grande Luiz Melo, um dos fundadores do CrossFit aqui no Brasil. E hoje nós vamos estar falando sobre treinamento de baixa intensidade, um assunto cada vez mais presente no mundo do CrossFit. E vamos lá, roda a vinheta. Então galera, vamos começar o nosso assunto. Estamos aqui com o Luiz Melo. Luiz, apresenta aí pra galera. Quem é o Luiz Melo, vai? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Melo, sou coach, treinador de CrossFit desde 2010. Sou fundador da segunda CrossFit do Brasil, na CrossFit BH, lá em 2010. Atualmente sou head coach da CrossFit Imbatível, em São Paulo. Atleta desde 2010, 2011, que comecei a participar de competições. E treinador também de vários atletas de elite no Brasil. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje, como a gente já falou, é baixa intensidade. Cada vez mais recorrente aqui dentro do treinamento do CrossFit, mas muitas vezes encarado de maneira não errada, mas de uma maneira não tão assertiva pela intensidade. A gente vê isso cada vez mais presente nos atletas de elite. Então hoje, no nome nacional e até mesmo internacional aqui no Brasil. Então, se vocês forem ver Instagram e qualquer tipo de outros meios de mídia, vocês vão ver esses atletas fazendo cada vez mais, não só os nacionais, os nossos atletas, como também os atletas de fora. Então, eles estão se inserindo cada vez mais no treinamento cíclico, né? Seja triatlo, até você está vendo os atletas nadando, correndo, pedalando. Bom, aí você se pergunta, bom, se o CrossFit é um treinamento de alta intensidade, né, naquele seu conceito, que a CrossFit mesmo traz, por que eles estão fazendo, investindo tanto tempo assim nesses treinamentos de baixa intensidade em esportes determinados, como corrida, natação, pedal e por aí vai? Algum benefício tem, tá? Então, se a gente pensar no treinamento esportivo, o impacto do treino, ele vem de acordo com a intensidade. Então, se eu treino uma alta intensidade hoje, aquilo vai me dar um impacto de carga interna, ou seja, aquele treino vai ter uma consequência dentro do meu sistema fisiológico, vai promover adaptações. Se eu treino baixa intensidade, eu também vou ter impactos de carga interna, mas diferentes do treino de alta intensidade. Mas a gente entra num viés, né, Luiz? Tipo, se o meu esporte, CrossFit, por exemplo, ele é um esporte que é caracterizado por alta intensidade, ou seja, é contra-relógio, 3, 2, 1, vai, então eu tenho que ser o mais rápido possível em determinada tarefa. Por que eu vou treinar a baixa intensidade? Eu acho até interessante, Éder, voltar um pouquinho, que eu acho que até esse viés do CrossFit, no geral, nas competições, vem mudando de uns anos para cá, né? A gente vê, eu até cito isso muito, 2012, 2013, eu acho que o CrossFit chegou num ápice, assim, que os atletas de CrossFit eram quase levantadores de peso, né? E fortes, né? Era muito pesado, se continuasse nessa progressão que estava nos últimos, vamos por 2010, 11, 12, de progressão de peso, os caras iam ter nível olímpico, realmente. Até eu costumo falar até em umas aulas, enfim, eu tenho umas fotos tem uma que é o Calipo Froning, eu acho, é o Metian, né? Que eles saem da piscina alguma coisa, nossa, esteticamente muito forte. E hoje esses mesmos caras estão bem mais leves, né? Sim, sim. Claro, tem a estética ali e tal, mas bem mais leves. Eu acho que essa demanda, justamente, né, das provas, proporcionava os caras, né, ter aquele tamanho todo e conseguir sair bem. Um cara que hoje em dia eles iriam sofrer muito mais com o shape que eles tinham. Excesso de carga, né? De peso. Mas eu acho que nos últimos anos, 5 anos, digamos, eu acho que isso pronunciou muito, né? Com as provas de endurance mais longas no CrossFit Games, nas competições, e um ponto mais equilibrado, né? Eu acho que estava indo para um lado e ficou mais diversificado. Tinha até uma tendência de muita gente pensava que o ginástico ia entrar num ponto muito alto também, mas o ginástico deu uma estabilizada, acho que não evoluiu tanto assim, dificuldade, né? E o cíclico, a parte de endurance que evoluiu muito, né? Acho que na parte dos atletas foi muito para esse lado mesmo. E aí, se a gente for puxar para o treinamento, né, o treinamento esportivo, quem trabalha com periodização, programação de treino, onde a gente caracteriza os períodos, eu tenho tantas semanas para competição, então eu tenho que dividir, tendo em vista que o CrossFit é multimodal, são várias modalidades, então ele tem que ter resistência, né? O endurance tem que ter força, tem que ter potência, tem que juntar tudo isso e ir para o específico. Então eu tenho que trabalhar em cima de períodos. Então eu vou ter um período que eu vou trabalhar a capacidade de endurance, né? Ou seja, melhorar meu endurance, e aí eu tenho várias expressões de endurance, que é o que a gente está falando hoje. Baixa intensidade, média intensidade e alta intensidade. A gente pode até esquecer o CrossFit, o específico. Vamos supor uma corrida. Então eu vou utilizar da corrida para a melhoria do meu endurance, né? As pessoas confundem um pouco o CrossFit de ser constantemente variado e o aleatório, né? Então constantemente variado é eu poder utilizar a corrida, poder utilizar a natação, pedal, esqui e outras coisas. Coisa que o corredor de rua não pode. O corredor de rua tem que correr.
tem que pedalar, não tem que ser específico. E o nosso específico é o não específico. Então acaba que a gente pode utilizar desses vários meios. E aí as pessoas meio que confundem as intensidades. E ela é relativa. Então, por exemplo, se eu vou correr, vamos lá, um pace de 5 km por hora, tá? Mas esse é um pace de zona confortável para mim, que a gente chama de zona 1, zona ventilatória, que é aquela zona que a gente caracteriza com velocidade de cruzeiro. Bom, esse é o meu. Não necessariamente o do Luiz vai ser a mesma coisa. Então o Luiz ele pode estar correndo nessa mesma zona, mas numa velocidade mais alta ou até mais baixa. Mas vamos supor que o Luiz corra a 6 km por hora, fisiologicamente. Então eu corro a 5, ele corre a 6. Então provavelmente eu sou mais econômico que o Luiz, porque eu consigo correr com o mesmo combustível, né, nessa mesma zona, mas numa velocidade melhor, mais baixa, né, no pace mais baixo do que ele. Então, velocidade mais alta, né? Uma velocidade mais alta. Então eu sou mais eficiente, né? E aí isso caracteriza uma zona de treinamento. Então muitas pessoas erram, por exemplo, vou treinar com o Luiz. Ô Luiz, vamos fazer um treino de baixa intensidade de 1 hora. Vamos correr. Sendo que eu chamei o Luiz e eu corro mais rápido que o Luiz, eu sou mais resistente na corrida do que o Luiz. E o Luiz vai me acompanhar. Eu estou dentro do meu trabalho, mesmo o trabalho do Luiz já não está. Né? Então assim, há uma descaracterização porque as pessoas não usam marcadores, né? Não usam frequência cardíaca, que os frequencímetros hoje, independente da marca do relógio, enfim, são muito bons, né? E as pessoas não são acostumadas porque não utilizam no CrossFit, se utiliza muito nos cíclicos. Assim como velocidade, os ergômetros têm o remo, a bike, a corrida com o relógio, tem vários marcadores. E as pessoas não usam, né? Então, treinar baixa intensidade nem sempre é sentar numa bicicleta ou trotar no meio da rua sem uma velocidade ou uma frequência cardíaca específica, né? Exatamente. Você falou um ponto interessante também da pessoa acompanhar a outra, né? Às vezes vai querer fazer um treino que, vou acompanhar o Éder, qual que vai ser seu pace? Vou fazer a 6 km por hora ou a 2,05 no remo e tenta fazer uma coisa que pode ser treinos totalmente contrários, né? Impactos diferentes. Exatamente. Né? Alguém está acertando. Provavelmente. Mas alguém está errado aí na história. E eu acho que a gente entrar nessa parte da baixa intensidade no CrossFit, porque eu acho que desde o início, né, vinha aquele papo, a CrossFit são movimentos funcionais, constantemente variados, trabalhando em alta intensidade. Eu acho que isso há muito tempo a gente já pensa que isso aí é uma intensidade variável, né, e principalmente para o treinamento para atletas, né, que a gente precisa realmente de intensidade variável dependendo da fase de treinamento que o atleta se encontra. Então, até porque, como o Éder falou, no treinamento você tem uma carga de treino que vai gerar adaptações no seu organismo e a gente tem que ter a arte, né, de conseguir balancear isso aí para o atleta estar em constante evolução. Que muitas vezes os dois lados, né? O que vai trabalhar só na alta intensidade ou só na baixa intensidade também não vai ter o benefício que se espera e não vai chegar no dia que ele precisa realmente de performar, de fazer o melhor no melhor desempenho possível. Esse controle esse ajuste tem que ser muito bem feito e a gente precisa usar o máximo de variáveis para controlar isso aí. E aí, para dar um exemplo bem prático para vocês, o interessante de estar trabalhando a baixa intensidade, não só das adaptações fisiológicas que elas ajudam a alta intensidade, então as duas trabalham juntos, não dá para separar a baixa da alta, não. Eu vou dar já um exemplo disso, mas vamos pensar da seguinte forma. Eu hoje de novo exemplo, hoje eu corro um pace de 6, minha baixa intensidade. Então se eu treinar muito essa baixa intensidade, e ela é tempo dependente, tá pessoal? Não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é uma planilha que vai fazer milagre. É o princípio da continuidade, são anos. Sempre falo o princípio da continuidade. Que é o meu, se tu não dá continuidade no teu trabalho, porque a galera acha que a planilha é milagrosa. Sim, 3 meses eu vou, né? Aí não é assim. Estamos aqui falando, mas aqui a gente concorda em muita coisa de pensamento, entendeu? Então, assim, o princípio da continuidade, o Éder sempre cita, eu acho que é essencial mesmo colocar no papo isso. E aí com esse meu treinamento, claro que inclui a alta intensidade, não é só treinar baixa, mas ela tem um volume específico dentro de uma proposta de treino. E qual é a meta? É fazer com que a minha baixa intensidade, esses 6 km por hora, se transforme em 5 e se transforme em 4, ou seja, eu vou ser mais rápido, porém tão econômico quanto, porque eu estou trabalhando a baixa, mas ela está se transformando numa intensidade, numa velocidade mais alta, né? Mas isso demora muito tempo, pessoal. Isso aí, imagina, hoje um corredor de rua faz uma maratona 20, 21, os elite, que aquilo ali é velocidade de cruzeiro. Para nós, mortais, é um sprint, é 400 metros, 500 metros, 600 metros, não sei, por aí. Então, olha o nível de treinamento desses caras. Mas eles não começaram com essa velocidade, eles começaram com velocidade mais baixa. Então, essa é a nossa ideia. Tá, mas vamos trazer para o nosso mundo do CrossFit, tá? Vamos, por exemplo, citar, hoje você consegue fazer
dentro de um Tabata, né, aquele protocolo de 20 segundos para 10 de descanso, uma média constante de 8 burpees, né, 8. Então hoje é a sua velocidade. Então quem sabe com um treinamento dentro de uma determinada quantidade de burpees, vamos criar um protocolo que você vai fazer alguns meses isso, quem sabe você eleve esses 8 burpees para 10 burpees, ou seja, você está mantendo o mesmo pace, você está mantendo o mesmo gasto energético, mas você aumentou 2 repetições. Isso foi o que? Foi uma adequação. Então é a sua nova velocidade, trazendo para o nosso mundo, tá? Não é tão simples assim, mas é só para dar um exemplo para vocês. E o exemplo final é que em provas, tem provas que, por exemplo, dependendo da formatação do workout, você vai ter algum momento que você vai pôr a mão no joelho ali para respirar. Vai ter algum momento em que você vai passar 3, 4, 5 segundos respirando. Galera, aquilo ali, quem tem uma boa condição cardiorrespiratória, que é muito formada pelo treinamento de baixa intensidade, vai ter uma recuperação bem melhor, mais eficiente do que um atleta que não tem um endurance tão bom. Então a baixa intensidade entra nisso, ela dá o suporte para a alta intensidade. Tá? Por mais que a formatação do workout seja fortime, tem que ser o mais rápido possível, mas é difícil ter um workout que o atleta não pare, né, Luiz? Ele vai ter aquela mão no joelho, vai, sei lá, ajeitar alguma coisa, vai respirar para depois dar continuidade ou até mesmo dar o tempo que ele precisa para recuperar. E aí as condições físicas dele vai ser determinantes para quanto tempo ele precisa descansar, né? E também entra a maturidade do atleta, né? Saber uma velocidade ideal do workout para que ele tenha um descanso ideal, para que ele consiga atingir uma velocidade ideal. Eu acho que com certeza agora a gente entra na parte que o pessoal queria ouvir muito, né? Mas eu vou treinar baixa intensidade, só que eu vou precisar, teoricamente, na hora do workout, acho que a gente concorda nisso, que o principal para o atleta de CrossFit de alta performance é a potência aeróbica dele. Quanto mais alta a potência aeróbica dele. Então a gente pensa em baixa intensidade, mas isso vai me ajudar a que horas? Isso é que a pessoa fica pensando assim, na competição, sei lá, no dia tem uma competição de endurance que é maior, né? E justamente não é isso, não é o específico. O treinamento de resistência aeróbica, para todos os esportes, ele é a base realmente. Claro. Para todos os esportes é a base para poder otimizar o seu sistema de utilização de energia, né? Você conseguir utilizar essa energia da melhor maneira possível. Essa hora que o Éder falou, acho que é o exemplo mais clássico, né? Aquela hora que na prova longa, qualquer prova, as pequenas pausas, os pequenos intervalos que o atleta tem, e isso justamente ele vai conseguir ter essa energia para utilizar. Entra muito também da densidade do workout, né? A gente entrar falando de treinamento em densidade. Às vezes é muito comum a pessoa fazer 10 minutos de treino, né, de workout, só que a densidade, no final das contas, vai ser 1 para 1. O volume que ele teve de estímulo para recuperação sim. É quase o mesmo ali, né? Algumas vezes, dependendo do trabalhou nível, ali 5, 6 minutos e descansou 4 minutos. Exato. Né? E esses 4 minutos que ele acha que ele está perdendo, quanto melhor for essa capacidade que ele tiver de baixa, vai ser melhor. Eu acho que outro ponto legal também é das pessoas pensarem, né, assim, no treino de alta intensidade, quando a gente começa a trabalhar num workout mais padrão, né, vamos pôr de 5 a 15 minutos, quando a gente ultrapassa o limiar, você vai acabar brecando um pouquinho a utilização de gordura como substrato energético e entrar mais para o carboidrato, dar uma bloqueada nisso. Então, pessoal, então eu não preciso tanto, não, pelo contrário, você tem que ter essa base justamente para poder prolongar esse estímulo depois. Porque a base aeróbica, ela faz com que tu seja econômico, né? Exato. Então, se a gente fosse falar de bioquímica, que não é o caso agora, na alta intensidade, a gente está realmente, como o Luiz falou, utilizando o substrato mais rápido, né? Que é a glicose ali. Mas no momento que eu paro, ponho a mão no joelho, né? Aquele momento que eu vou oxidar aquele subproduto que eu criei, lactato, né? E a minha base aeróbia, ela é predominante nisso. Ela que vai fazer eu converter tudo isso em nova fonte de energia para quando eu voltar à atividade. Né? Então, para vocês verem. Agora, assim, poxa, então eu tenho que treinar isso no específico. Não. O que a gente está falando eu tenho que fazer, isso a gente está pensando em atleta, performance, tá, pessoal? Eu tenho que fazer treinamentos, períodos, blocos, claro, tudo isso é pensado, não é, vamos fazer amanhã, não. Eu tenho tantas semanas para competição, quantas semanas eu vou utilizar para tentar melhorar essa capacidade. Eu tenho esse período, depois eu vou ter um certo tempo dentro das outras semanas para manter aquilo que eu conquistei, ou um residual. Tá? Se eu ganhei 100, eu não vou manter 100, eu vou perder aí 30, eu quero manter 70, mas já mantive alguma coisa. Então essa é a ideia. Mas se eu fizer remo, eu só vou transformar isso em realidade por remo. Se eu fizer corrida, não.
Claro, se eu fizer remo, eu vou ser mais eficiente no remo, mas a adaptação é fisiológica. Então eu levo isso para os outros, né? Agora a gente pode pensar, tipo, na bicicleta, eu vou trabalhar mais membros inferiores, isso é uma realidade. No esqui, eu vou trabalhar mais membros superiores. Na natação, o corpo como um todo, a corrida, mais membros inferiores. E aí você tem que realmente pensar qual seria o melhor ergômetro de acordo com o atleta, qual que ele é mais deficiente, enfim, e por aí vai. Bom, fiz essas adequações, tem umas zonas de treinamento, porque como a gente falou, zona de baixa intensidade, ela não é aquela zona que tu fica no WhatsApp. Tô aqui pedalando, tô no WhatsApp, tô em baixa intensidade. Não, isso é débil. Se você ficar aqui sentado no WhatsApp, provavelmente você pode estar gastando um pouquinho menos, mas está gastando bem parecido. A zona de baixa intensidade, ela é uma zona que demanda um certo gasto de energia, tá? Alguns estudos, Luiz, que a gente fez lá em Floripa, junto com o Brunão Cardoso, que é o médico que acompanha os meus atletas, a gente viu que os atletas de cross, de elite, e aí eu tenho alguns, a gente fez com o Gui, com o André, com o Kaique, comigo, a nossa baixa intensidade ela é muito alta. Possivelmente a gente acha que é porque realmente o nosso esporte ele é muito alta intensidade. E acaba que a nossa tolerância à alta intensidade vai ficando bem alta, né? Então a gente consegue suportar a dor, o lactato alto, a falta de energia, mas a gente é treinado a isso. Então parece que a nossa baixa intensidade ela é um pouco mais alta. Então, como é que a gente pode utilizar? Eu não consigo fazer um teste de espirometria. Gente, tem análises, fatores fáceis de se marcar. Hoje você pode utilizar de frases formuladas, por exemplo, eu quero treinar baixa intensidade. Tá, aquela baixa intensidade é uma zona que tu consegue manter por respiração nasal e que tu consegue formular frases. Pô, tô aqui pedalando, o Luiz me pergunta, não, Luiz, tranquilo, eu continuo. O Luiz me pergunta de novo, não, beleza, tá. Eu não vou ficar conversando com o Luiz do jeito que a gente está conversando. Se eu estou conversando com o Luiz aqui, minha demanda energética é baixa. Então, a zona de alta intensidade, eu nem consigo falar. No máximo, grito. No máximo, gesticular. Estou aqui pedalando, Luiz. Sim! Então, de 0 a 10, 10, pronto. É o máximo que eu consigo falar. Então, para vocês terem uma ideia aqui, muitas vezes você acha que está treinando baixa intensidade, você está perdendo tempo. É débil. Isso é muito recorrente, principalmente no CrossFit, que tem muita gente que está pensando em virar atleta e não tem essa vivência. Eu acho que é um ponto importantíssimo. A gente fala e volta um pouco no ponto de programação, de periodização, de fase. É porque não tem como a gente fugir, realmente, né? Eu acho que para o pessoal que treina também, muitas vezes ele vê assim, eu preciso, uma linguagem mais coloquial, a pessoa fala, eu preciso melhorar meu cardio, né? Que o meu levantamento está bom, o meu ginástica está bom, o meu cardio e tal. E aí entra, às vezes, em coisas inespecíficas, assim, então 2 vezes por semana eu vou correr 30 minutos, por exemplo, né? E coloca isso em fases aleatórias. E aí também tem o outro ponto, que a gente até falou mais cedo também, né? Pessoal, eu preciso melhorar minha capacidade aeróbica. E vou pegar, então, 2, 3, 4 meses e vou me dedicar apenas àquilo trabalhando em baixa intensidade. Isso também não é o ideal, tá? Você vai trabalhar capacidade aeróbica, vários exercícios cíclicos e tal, num volume semanal de 300, 350, 400 minutos por semana, por exemplo. Desses minutos, um percentual X vai ser em baixa intensidade para o atleta de CrossFit e um percentual X vai ser intensidade moderada a alta. Porque a gente também não quer pegar o que o atleta mais precisa, que a gente falou que é a potência aeróbica, essa capacidade realmente de aguentar, tolerar, e tirar, meio que entre aspas, isso dele. Deixar ele, migrar ele para o atleta de endurance. Então, assim, não é só também, vou sentar na bicicleta e vou fazer 3 vezes por semana, 1 hora a 60% da frequência. É aonde colocar isso e como alternar isso com outros estímulos também. Hoje em dia o treinamento polarizado, ele está muito inserido dentro do treinamento esportivo, né? Ou seja, ou polarizado porque a gente está trabalhando nos dois extremos, né? Ou eu trabalho zona de baixa intensidade, que é a zona do limiar ventilatório por ali, ou a zona de alta intensidade aeróbia, né? Que é VO2 e tudo mais. Então hoje a ideia é que parece que o treinamento polarizado é a melhor forma. Então aquela zona intermédia, zona 2 ali, talvez é uma zona que você pode trabalhar, mas que ela dá um desgaste desnecessário que você pode trabalhar em baixa intensidade ao invés de uma média intensidade. Então isso aí. Mas, por exemplo, qual o percentual é? Hoje em dia, dependendo do bloco, se utiliza muito 80% de baixa, 20% de alta, e isso vai brincando de acordo com o que vai chegando próximo às competições, a alta vai aumentando, claro. Mas 20% é muito pouco, mas tá de quanto? Né? Então, se eu pegar 400 minutos na semana de treinamento de endurance e eu pego 80%, eu tenho 320 minutos de baixa intensidade. Sim.
e aí eu tenho 80 minutos de alta. Porra, é tempo pra caramba. 80 minutos de treinamento de alta intensidade é muito volume. Sim, muito volume. E aí a gente entrou até nisso. A gente não estava falando de alta intensidade para pessoas treinadas. Isso. E é uma pessoa bem treinada, a alta intensidade dela vai estar lá a 85%, 90% do VO2, alguma coisa. É muito forte. Então gera muita adaptação e precisa ter esse balanceamento das outras coisas para poder ela aguentar. Né? Aí as pessoas podem se perguntar, poxa, mas por que 80, 20? Fisiologicamente, as adaptações do treinamento de baixa intensidade, ela requer muito tempo e muito mais volume. Por quê? Porque é baixa. Então demora, é muito neural. Você tem que ficar muito tempo dentro daquela baixa intensidade para o teu corpo gerar um sistema de feedback para promover todas as adaptações que vêm desde o neuro até o periférico. O treinamento de alta intensidade é mais periférico, é músculo, é mais região mesmo ativa e é rápido. Por isso essa inversão de volume, né? Volume de treino. E outra, quando você distribui isso muito bem, viu, Luiz? Isso a gente consegue ver na prática, o treinamento de alta intensidade, ele desgasta muito. Sim. Ele gera muito risco de lesão, de fadiga, de overreaching, né? Ou seja, não é overtraining, mas é aquela fadiga semanal que tu termina, tá na quarta-feira, poxa, cara, tô muito ruim, Luiz, e agora? Não, erramos ou vamos tentar. O treinamento de baixa não, ele te dá uma condição de te garantir um volume de treino maior, né? Mas claro, galera, tudo isso aí tem que ser no papel. A gente está falando aqui de uma maneira bem abrangente para vocês, mas não é simples, mas também não é complicado. Tem que botar no papel. Tem que distribuir semana de treino, tem que distribuir o que é que você quer trabalhar, como o Luiz falou. Não é fazer sempre aquilo, a vida toda aquilo. Não, tem um período certo. Fica obsoleto também. Exato, até porque a caracterização do nosso esporte que nós estamos falando é alta intensidade. Mas não pode esquecer o que dá suporte à alta intensidade, que no caso é a baixa. Então, olha só, pessoal, para a gente sintetizar tudo isso que a gente está falando em relação ao treinamento de baixa intensidade. Então, vamos lá. Olha só, Luiz, vamos supor que é bem clássico, acho que toda família tem, né? Uma mãe, um avô, uma avó que faz aquela caminhada na praça de todo dia, 5 horas da manhã, né? 4h30, 5 horas da manhã. Bom, aí a pessoa, a mãe, o avô, a avó fala assim, poxa, todo dia eu faço a minha caminhada de 1 hora lá na praça. Mas, pessoal, se eu falar para vocês que no começo dessa caminhada, que essa, né, vovô, a vovó, poxa, era bacana, gerou adaptações, emagreceu um pouquinho, se sentiu melhor. Mas depois de um mês, né, ô Luiz, depois de 2 meses, 3 meses, vai ter adaptações? Vai ter um bem-estar mental, mas isso é assim, até um pouco triste da gente entrar nisso, né? Porque realmente a pessoa... Não que esteja se enganar, tem benefícios, né? Sociais, psicológicos, vários, mas realmente o benefício de adaptação fisiológica acaba ficando quase nulo, né? Quanto mais treinável, mais treinado, menos treinável, entra um pouquinho nessa que ela atinge um platô ali, naquele conforto, né? Perfeito. Então, claro que quanto a pessoa, né, tem esse benefício de fora também, mas pro nosso assunto realmente é legal esse exemplo, né? Não é isso, né? Pois é, aí entra o princípio da sobrecarga, ou seja, se o tiozinho, o vovô, a vovó faz aquela caminhada, sei lá, seus 4, 5 km por hora, aquela caminhadinha bem, vai chegar um ponto que ele vai ter que caminhar 6 a 7, porque foi se adequando, né? Ou seja, aquele bem-estar que ele foi conquistando, para que ele possa conquistar cada vez mais, ele vai ter que cumprir o princípio da sobrecarga, para gerar novas adaptações. Até um tempo que ele vai ter que caminhar num aclive, vai ter que dar leves trotes, né? Entra um outro fator também, que às vezes a gente precisa de adaptação também dos músculos das articulações, né? Para ele poder aumentar essa intensidade, às vezes passar para um trote, para um aclive, se não tiver a musculatura bem preparada, às vezes pode nem ser tão benéfico, né? Pois é. Aí, se a gente puxar isso pro atleta ou pro desportista, então, muitas vezes, se você não tiver zonas de treinamento, seja por frequência cardíaca, seja por velocidade, se eu uso o remo, eu tenho minha velocidade, se eu uso a bike, eu tenho uma velocidade, se eu uso a corrida, eu tenho uma velocidade, acaba que eu tenho que estar adequando, primeiro eu tenho que saber qual é a minha velocidade daquela determinada zona. Isso já é um problema que muitas pessoas fazem de maneira subjetiva. Mas se eu já tenho, eu tenho que, com o tempo, e se eu sigo toda a programação, bonitinho, direito, eu vou ter benefícios. E esse benefício faz com que eu tenha que recalcular e remodular essa nova zona, para que eu cumpra o princípio, né, da adaptação. E vou adaptando. Claro que, galera, não é bonito assim, ó, vai subindo, não. No começo tudo é belo. No começo, quando a gente tá sem prática, nunca seguiu o planejamento, você tem uma boa melhora, mas chega um tempo que cria um platô.
E para quebrar esse platô são detalhes, demora tempo, essas zonas demoram mais tempo para se transmutar, para sair daquele estado, e isso é o princípio. Então, tudo isso que a gente usa para o exemplo do praticante do dia a dia também é utilizado, claro, em velocidades diferentes, né? Em volumes diferentes, mas também para o atleta de performance. Então, tenham zonas de treinamento, trabalhe com zonas, seja velocidade, seja frequência, seja PSE, tá? A gente está falando aqui dos exercícios cíclicos, tá? No CrossFit é bem mais complexo do que isso, que é o específico, né? Que isso fica muito mais fácil de você tirar os benefícios dentro desse tipo de treinamento. Então, baixa intensidade também tem sua zona de treinamento, assim como a alta intensidade. Não é, Luiz? Sim, e é bem interessante a gente entrando nisso, porque, como a gente falou, não só os atletas, mas os praticantes de CrossFit têm uma tolerância já alta, né? A pessoa que treina 3, 4, 5, 6 vezes a semana tem uma tolerância alta. E essa baixa intensidade, para ela, um treinamento efetivo de baixa intensidade, também não pode ser essa caminhadinha às 4, 5 km por hora, né? Ele tem que ter realmente, saber aonde que é a baixa intensidade dele para ele ter o benefício daquilo. Senão a gente entra no que a gente falou mais cedo, do ficar sentado girando a bike lá ou ficar sentado vendo televisão, o benefício para ele vai ser quase o mesmo. E até pegando esse teu gancho, por exemplo, o Luiz falou de caminhada para um atleta. Por que o atleta caminhar? Hoje é domingo, o que é que o domingo faz? Não, ao invés de você ficar em casa, né, deitado, alguma coisa, você pode fazer uma caminhada, vai pro shopping, pro parque. Aquilo não vai te trazer adaptações, mas ali vai te dar um treino de recuperação, né? Você não está parado, Sim. mas você não está estressando e isso facilita a recuperação. Né? Até o treino débil, aquele que não te gera adaptações, ele também tem utilização, né? Ele também tem objetivos, que no caso é recuperar. Tem muita gente que não funciona com o rest day de ficar deitado em casa, né? No outro dia até mais, tá um pouco mais duro, cansado, né? é duro. Então interessante também, até para vocês entenderem como tem, cada zona tem o seu benefício, né? Tem a sua especificidade. Então é isso, né, Luiz? Eu acho que se fosse pra gente falar disso, a gente faria até uma pós aqui, vários capítulos. Mas, Luizão, obrigado, cara. Valeu. Obrigado aí pela presença, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo falando sobre um assunto tão vasto e bom, né, de falar. Que tanto gostamos, né? Como o Éder falou, acho que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E aí a gente tem pano pra manga para ir muito mais longe, né? A gente vai entrar em que vira bate-papo mesmo. Mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da baixa intensidade, quando usar e os benefícios. E saber como planejar isso aí. Então, se você está na dúvida, o que você tem que fazer é procurar um treinador, um profissional para te orientar exatamente do que fazer e não ficar gastando tempo à toa, digamos, né? Beleza. Valeu, galera. Então é isso. Então, até a próxima. Valeu!